Eu acho que um dos maiores dilemas que eu recebo no meu trabalho, seja por direct, seja dentro da mentoria também, do trabalho que eu faço com as minhas mentoradas, é uma palavrinha que, assim, assombra todas vocês e a gente precisa conversar sobre ela hoje. A gente já conversou sobre ela algumas vezes, mas hoje a gente vai falar num outro nível, que é sobre constância. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, criadora de conteúdo, mentora de mulheres, mulher, criativa, enfim, tantas coisas que a gente pode dizer, e recém-recuperada de uma dengue. Então, se você acompanha o meu canal, o meu podcast, semana passada ficou chateada porque não tinha episódio novo e você não me acompanha nas redes sociais, talvez você não saiba que eu peguei dengue. Eu compartilhei com vocês lá nos stories, compartilhei na newsletter também, para quem acompanha a newsletter. E eu deixei um post aqui no YouTube, mas eu não sei até que ponto vocês veem os posts, né, que as pessoas compartilham no YouTube. E foi isso, gente. Fato é esse. Eu peguei dengue. Eu peguei dengue no dia 31 de março, que foi segunda-feira. Uma segunda-feira foi quando eu vim de São Paulo pra cá, aqui pra casa, na minha outra novidade, que é o meu carro. Pra quem segue tudo isso também viu que eu e Lucas compramos um carro, agora a gente tem um Fusca. E isso é a prova de que às vezes o sonho da adolescência é o desejo da adulta, sim, porque eu passei a minha adolescência inteira falando que um dia eu teria o Fusca. Eu falava assim, sempre. Tanto que quando eu me abri para a possibilidade de comprar um carro, ele apareceu, gente, eu acho que em menos de uma semana, meu pai encontrou esse Fusca. E ele veio todo empolgado para me falar que ele tinha encontrado o Fusca, porque ele sabia do desejo que eu sempre tive de ter um. Era o sonho da minha vida. Eu sempre falava, eu vou ter um Fusca um dia eu vou ter um Fusca. E aqui estamos com ele. Inclusive, é igualzinho o primeiro carro que minha mãe teve na vida, que também foi um Fusca branco. Ele é a coisa mais linda do mundo, nosso pezinho de coelho, que é o nome que o Lucas deu. Eu queria dar o nome de Abby, mas venceu o pé de coelho e tudo bem, no meu coração, assim, eu falei que ela é uma drag queen, sabe? Ai, oh meu Deus, um grilo, ou um gafanhoto, eu não sei o que você é. Ah, pra quem tá no vídeo eu vou tentar mostrar. Aqui, acabou de pousar no meu braço. Vou deixar ele aqui, conversando com a gente. Enfim, tô muito feliz que a gente tem o nosso carrinho, tô muito feliz com ele. A gente veio de Fusca de São Paulo até aqui, até a Praia do Rosa. Foi super divertido e teria sido ainda mais divertido se eu não tivesse com dengue, porque eu fui piorando ao longo do caminho, gente. Eu fui ficando ruim, meninas do céu. Foi me dando uma dor no corpo tão grande. Essa dor no corpo ela foi piorando ao longo do tempo e a gente demorou eu acho que foi quase 15 horas de carro, né, pra chegar. De avião é tão pertinho, a gente foi de avião, né? 50 minutinhos você tá em São Paulo. De carro já é um chão. E a gente parou, eu tive que fazer uma entrevista de mentoria. Então a gente parou no caminho ainda pra dar uma trabalhada. E meu corpo, gente do céu, nossa, só ladeira abaixo. E aí eu passei mais de uma semana de cama. Na verdade, de cama mesmo foram 5 dias. No final de semana eu já estava me sentindo um pouquinho melhor, eu já quis sair de casa para poder ver novos ares, mas cansava muito rápido. Hoje eu tô gravando esse episódio um dia antes dele ir ao ar, inclusive, que é quarta-feira, e eu tô me sentindo 85% bem. Porque eu já tô me sentindo super bem, mas eu ainda me sinto um pouquinho cansada, sabe? Eu faço uma atividade. Ah, o grilo voou. Eu faço uma atividade e eu preciso de um tempo para me recuperar para ir para a próxima atividade. Dizem que é normal, a dengue vai uns 15, 20 dias para você se recuperar totalmente, parar a fadiga, né, que ela dá, o cansaço. Mas eu queria muito voltar. Eu tava sentindo falta de trocar com vocês, eu não gosto de deixar as coisas muito tempo paradas, e isso tem a ver com o tema de hoje, que é a constância, né? Eu quis falar sobre isso justamente porque eu precisei parar todo o meu trabalho por conta da dengue. Então semana passada eu desmarquei todas as minhas mentoradas, eu desmarquei minhas reuniões, eu não gravei nada, eu não escrevi newsletter, simplesmente todo o meu trabalho foi pausado. E eu tinha me programado, quando eu fui para São Paulo, com antecedência para
tudo ser postado para vocês enquanto eu estivesse em São Paulo, e foi o que aconteceu, né? Eu gravei os episódios de podcast com antecedência, eu escrevi todas as newsletters com antecedência, e aí eu deixei tudo programado. E eu falei, bom, eu volto, né, pra casa e eu entro no ritmo novamente. Só que cheguei em casa doente, esse ritmo se perdeu e agora estamos voltando aos poucos a retomá-lo. Já voltei a atender as mentoradas, tô aqui gravando pra vocês. E eu sempre fui uma pessoa que mantive a constância nas coisas. Pra quem me acompanha aqui na internet há mais tempo, eu tô profissionalmente há muitos anos. Olha, em 2017 eu comecei esse canal aqui. Esse canal foi o que eu mais pausei em determinados momentos, porque ter um canal no YouTube é bastante trabalhoso. E quando eu lancei esse canal, eu parei ele porque eu entrei em cartaz no teatro. E aí eu não tinha mais tempo de gravar o vídeo, de editar o vídeo. Eu tava completamente. E não é nem questão de tempo, vou ser bem honesta com vocês. Eu estava 100% entregue ao teatro. E eu não. O tempo que eu tinha livre eu não queria gravar mais. Eu queria me dedicar 100% àquilo que a gente estava construindo. A gente estava estudando uma peça que era bastante difícil, com um diretor super legal. Eu estava tão imersa naquilo que eu queria viver aquilo. E o YouTube, para mim, na época, ele não era uma profissão, ele era um hobby. Então, eu dei uma pausa tranquila, assim, sem nem pensar muito sobre, porque não era minha profissão, né? Era algo que eu fazia porque eu gostava. Não tinha nem muita. Eu não tinha estratégia, eu não tinha nem muita pretensão, assim. Lógico, eu queria que desse certo, claro, mas não era o meu foco principal de trabalho. Mas mesmo assim eu mantinha bastante a constância. Quando eu parei foi realmente porque eu não conseguia mais dar conta e não queria mais que esse fosse o foco. Mas desde então eu mantenho a constância. Porque eu acho que uma das coisas que vocês sofrem bastante em manter a constância é que vocês acham que a constância é algo linear. E ela não é. Não é porque eu pausei uma semana do meu trabalho que eu não mantive a constância. A constância é você continuar alternando os ritmos necessários, né, da vida, que é quando a vida atravessa, mas não parar. Assim como as estações do ano, né? A gente tem a natureza, a gente tem tudo vai acontecendo na natureza e a natureza nunca para, né? Então as folhas caem, a noite cai, o frio desce, as folhas caem, as flores florescem, as frutas saem, coisas diferentes vão acontecendo, só que a natureza nunca para, é uma constância com alternância de ritmo. E isso é, na verdade, manter a constância. O problema, e eu vou dar algumas broncas aqui, gente, porque é realmente uma coisa que eu acho que vocês precisam mudar a maneira como vocês enxergam realmente a vida e a constância. Porque eu não sei o que aconteceu que vocês internalizaram, e eu vou falar vocês porque realmente esse não é um problema que eu tenho, tá? Quando eu tenho o mesmo problema que vocês, eu falo, mas eu não tenho problema de falta de constância. Então, eu não sei o que aconteceu que vocês internalizaram que para se manter constante, vocês precisam manter uma mesma coisa do mesmo jeito eternamente. Então, se você se propôs a postar, supondo aqui, porque tem bastante gente que me segue que é criador de conteúdo também, ou que trabalha, né, com a internet. Você se propôs a postar 5 vezes na semana. Aí, uma semana você postou 3. Aí pronto, aí você já para. Aí você para, porque você fala, era pra eu postar 5. Aí você se sente mal, aí você fala, eu não sou comprometida, eu não sei manter a constância, quer saber, eu vou largar tudo pra trás. Quantas foram as vezes que você largou tudo pra trás porque você fez alguma coisa que saiu do planejado? Alguma coisinha. Então, por exemplo, como eu fiquei doente, tive que parar uma semana, nem vou voltar mais. Porque já perdi a credibilidade, porque as pessoas que estavam esperando o meu episódio, elas não receberam, então eu nem vou voltar mais, porque agora eu tô envergonhada também, porque eu fiquei doente e não posso. Quantas foram as vezes que você não deu continuidade nas coisas, porque você precisou recalcular a rota? Sabe, quando você precisa dar uma pausa para falar, pera, deixa eu ver se é aqui mesmo que eu tô indo, para eu poder continuar. Vocês não continuam, vocês param. Todas as vezes que vocês têm novas ideias para o projeto de vocês, todas as vezes que vocês estão questionando a maneira como vocês estão fazendo determinada coisa, ao invés de vocês irem recalculando a rota no caminho, vocês param tudo o que vocês estão fazendo. E aí, meu grande problema é a constância. Eu paro. E aí, eu tive uma conversa com algumas mentoradas já sobre isso, mas recentemente eu tive com uma, que existe uma coisa que vocês param normalmente quando vocês acham que vocês não estão tendo resultado das coisas.
E isso pode ser no trabalho, pode ser em qualquer coisa na vida. Vocês começaram uma parada. Faz 2 semanas que vocês estão. Eu vou dar o exemplo de postagem, porque eu acho que é o mais prático, assim, né? Faz 2 semanas que vocês estão postando conteúdo. Aí vocês não ganharam muito seguidor, o engajamento ainda não aumentou. Aí vocês param. Vocês falam, ai, tá vendo? Não tem resultado. Vocês não tentam direito as coisas, não tentam de verdade e já param. E eu queria muito entender o porquê que vocês acreditam que o resultado do esforço de vocês ou do trabalho de vocês precisa vir na velocidade da luz para que vocês mantenham a constância, porque vocês confundem um pouco as coisas de tipo, eu só vou manter a constância se isso me der resultado, mas vocês se perdem no tempo que você precisa ter para entender se aquilo vai trazer resultado ou não. Por exemplo, aqui no YouTube. O YouTube é um lugar bastante legal de criar conteúdo, mas ele é bastante difícil, demora muito para você ter um bom resultado. Bastante. Vocês podem olhar os views que eu tenho aqui no canal. Eu já tive vídeos com 50 views, com 60 views, e de repente tem um que estoura e dá mais de 2 mil visualizações, o que ainda é muito pequeno se você for pensar na proporção de tamanho de canal no YouTube atualmente. E aí, porque eu tive 2 semanas que 50 views, 70 views, eu vou parar? Se eu parar, eu não chego nas milhares de visualizações que eu quero ter dentro do meu canal. Essa é a jogada de mentalidade. Quando você para, você se distancia ainda mais dos seus objetivos. Eu sinto que a gente tem uma coisa quase, eu já falei aqui no canal, quase mimada, sabe? De como assim eu ainda não dei certo? Como assim as pessoas ainda não engajaram comigo? Como assim todo esse esforço ainda não está sendo reconhecido? Mas que esforço é esse? Faz quanto tempo que você está se esforçando para receber aquilo que você deseja? Eu lembro no teatro que uma vez um professor maravilhoso, Miziara, que foi um dos professores que eu mais amei, assim, ter, ele falou pra gente, a partir do momento que vocês se formarem, vocês contem 10 anos para a profissão começar a dar algum retorno para vocês. Ou seja, a partir do momento que me formei em 2011, eu tinha 10 anos até 2021 para começar a ter um retorno, segundo a previsão, assim, né, do que ele via. Por quê? Porque você se forma, aí você começa a fazer os testes, aí até você ficar reconhecida ou conhecida no meio para as pessoas chamarem você para fazer um teste, conseguir uma representação legal de agência, demora. Porque no começo, quem é você na fila do pão? Existem trocentas pessoas querendo ser ator também. Existe muita gente. E você precisa tijolo, 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 construir essa reputação, construir a sua imagem, construir o seu campo de acesso aos poucos. Toda profissão é assim. Tudo que a gente vai fazer na vida é construído aos poucos, né? Por mais que você já saia da faculdade com um trabalho, para você construir a sua reputação vai um tempo. Para você ter a sua cartela de clientes vai um tempo. Eu vejo muito também em mentoria, as pessoas já querem, já vão lançar o produto delas pela primeira vez e já querem que lote uma turma. Gente, eu adoraria mesmo que a vida fosse meteórica como a gente gostaria, assim, na nossa mente. Eu queria realmente que as coisas acontecessem de maneira mais rápida, que a gente precisasse fazer menos esforço ou que a gente precisasse esperar menos por um retorno daquilo que a gente deseja, mas infelizmente não é assim que funciona. Somos todas pessoas adultas aqui e honestamente eu sinto que a gente precisa adultecer cada vez mais. A gente desaprendeu a esperar o tempo das coisas. Só que um exemplo que eu sempre dei no meu trabalho é o nascimento. Para você ter um bebê, você demora de 9 a 10 meses de gestação. Esse bebê que você já foi um dia, não nasce pronto, pelo contrário, ele nasce sem dente, ele nasce sem cabelo direito, ele nasce sem saber andar, sem saber comer sozinho, sem saber falar, sem nada, completamente vulnerável. Tudo que você sabe hoje, que hoje você faz com o pé nas costas, escovar o dente, tomar banho, andar, comer, você não sabia fazer quando você chegou nesse mundo. Você precisava de alguém ali te amparando, te ensinando. Você foi engatinhar primeiro, depois você foi andar. Você falou as palavras todas erradas até você chegar a falar o seu nome. Eu falava Nalamachon.
Eu não falava Inara Marçom, porque eu não tinha eu não sabia falar Inara. Eu falava Nala. Porque para um bebê, Inara é uma palavra difícil de dizer. Então, vocês entendem? Hoje você faz um monte de coisa que rapidinho você resolve, mas isso já foi uma grande dificuldade na tua vida. E para você aprender a andar, você teve que insistir dias e dias e dias, se equilibrando, caindo, volta, equilibra, cai, volta, até você conseguir dar os seus primeiros passos. Aí você dá os seus primeiros passos, aí você cai, aí até você conseguir realmente andar sozinha vai um tempo. Aí depois de andar você vai aprender a correr. Tudo isso leva tempo. E aí a gente chega na vida adulta e a gente simplesmente esquece que as coisas levam tempo de aprendizado. E aí a gente não consegue manter a constância. O que é a constância, se não respeitar o tempo de maturação das coisas? Simplesmente. E assim, olha, ainda tenho muita dificuldade de manter a constância. Eu começo e paro tudo que eu resolvo fazer. Talvez o que esteja te faltando é um direcionamento do que você realmente deseja. Porque a falta de constância também é uma falta de objetivo. Se você não tem um objetivo claro do porquê você faz o que você faz, é difícil você conseguir manter a constância naquilo, porque os desafios eles vão acontecer, a vida ela vai atravessar. Se eu não tivesse na minha cabeça um objetivo muito claro do porquê que eu gravo esse podcast para você, eu não precisava voltar. Se não tem porquê, se não tem para quê, se eu não tenho nenhum objetivo com ele, eu não tenho por que voltar. Aí eu não volto. Se eu não tenho muito claro o que é essa minha profissão de criadora de conteúdo, de mentora, por que eu vou levantar e abrir um Instagram e criar conteúdo para lá? Por que eu vou me posicionar aqui, criar conteúdo para o YouTube? Por que eu vou criar tanto conteúdo, né? Porque quem me segue sabe que eu tenho a newsletter, eu tenho o podcast, eu tenho o Instagram e eu mantenho a constância em todos eles. Eu estou na newsletter desde final de 2022, se eu não me engano. Toda segunda-feira tem um texto novo, desde que eu comecei. Ina, mas pra quê? Por quê? Como você consegue manter a constância? Eu tenho um objetivo muito claro com isso. Essa é a minha profissão, é a profissão que eu escolhi. Eu escolhi viver do meu servir criativo. Eu escolhi viver da minha comunicação. E para eu ter sucesso dentro disso, eu preciso me manter no caminho, porque é a minha escolha, é aquilo que eu desejo para mim. É aquilo que eu quero que funcione, que dê certo. E eu colho bons frutos disso, porque estar aqui com você todas as semanas vai gerando na gente aqui, entre nós duas, nós todas aqui que estamos, né, nessa roda de mulheres e alguns homens também que me seguem, são super bem-vindos, qualquer pessoa, todas as pessoas são bem-vindas aqui a me ouvir. A gente vai criando aqui uma relação de confiança. Quanto mais eu apareço, quanto mais eu tenho constância, mais você confia em mim. Mais você vai querer me acompanhar. O que eu faço de aparecer toda quinta-feira aqui, toda segunda-feira na newsletter, todos os dias lá no Instagram, é um respeito à audiência que eu estou construindo. E um respeito ao meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Entende? Assim como você, talvez que não tenha um trabalho online, você tem um trabalho CLT, você não tem que chegar lá, bater o seu ponto, comparecer no seu trabalho, depois bater o seu ponto para sair e ir embora. É a mesma coisa. Quando as pessoas me perguntam, mas como você consegue manter a constância para criar conteúdo? Gente, é um trabalho. É o meu trabalho. Aparecer aqui para gravar é a mesma coisa que aparecer na empresa, bater o ponto e trabalhar, entendeu? É o meu trabalho. Eu sei que é um trabalho meio alternativo, né? Que não é todo mundo que está acostumado, mas é um trabalho. E você que deseja viver desse trabalho, se você não encara como um trabalho de fato, dificilmente as coisas funcionam, dificilmente as coisas dão certo. Então, a constância nas coisas, manter a constância nas coisas, é adultecer também. É amadurecer o seu olhar sobre a vida. Porque a falta de constância, ela é, na verdade, uma urgência imatura de que as coisas deveriam acontecer num outro tempo que não no tempo que elas acontecem de fato. É quase como se você não quisesse esperar o tempo de maturação das ideias, da vida, das coisas. Você quer atropelar o tempo, você quer que as coisas aconteçam numa velocidade que elas não vão acontecer. E aí, se elas não acontecem nessa velocidade, você já percebe, quer saber? Não vou fazer mais não também. Você não insiste,
Você não persiste. A falta de constância, ela é uma falta de maturidade, de determinação daquilo que você deseja que aconteça na tua vida. Maturidade para perceber que o nosso tempo, o tempo da nossa mente, o tempo do nosso desejo, da nossa vontade, infelizmente, não combina com o tempo da vida. E maturidade para entender que se eu não me responsabilizo pelas coisas que eu desejo alcançar dentro da minha vida, infelizmente as coisas não vão cair no meu colo. Adoraria. Nós adoraríamos que fosse assim. Ah, Ina, mas a fulana caiu no colo dela. Existem quantas fulanas no mundo? Qual é a regra do mundo? A regra é que as coisas não caem no nosso colo, né? Não vem de mão beijada. A regra é que nós temos que trabalhar e continuar e manter a constância e nos mantermos no caminho para conseguirmos as coisas que a gente deseja. Existe uma ou outra exceção, mas se você pautar a sua vida pelas exceções, vai ficar muito mais difícil viver, porque é uma raridade. É 1 em 1 milhão e você está esperando ser essa 1 em 1 milhão. E a pessoa que é a 1 em 1 milhão, ela não ficou esperando, simplesmente as coisas aconteceram para ela. Ela não ficou lá quieta, ai, queria que as coisas caíssem no meu colo. Não, as coisas vieram. É o destino dela, é a vida dela, enfim. Mas não adianta você esperar que o mesmo aconteça para você, porque é uma exceção da regra. É muito melhor você se comportar como a regra e caso aconteça uma exceção, uau, que surpresa boa. Mas você ficar simplesmente parada esperando que as coisas aconteçam numa velocidade que está dentro da tua cabeça, porque se elas não acontecerem nessa velocidade e você simplesmente desiste, é muito imaturo. É muito infantil. E eu sinto que a gente tá tendo alguns problemas de adultecimento por conta da facilidade que a gente tem, né, na internet. As coisas realmente acontecem muito rápido, a gente não precisa mais esperar tanto para as coisas acontecerem, para chegar uma comida na tua casa, para, enfim, mandar uma mensagem para alguém. Como mudou a nossa relação com o tempo, é natural que tenha alterado a nossa percepção de sucesso e de tempo das coisas também. A nossa relação com ele realmente mudou, né? Porque agora as coisas realmente acontecem mais rápido. Mas que tipo de coisa acontece mais rápido? Uma coisa é você mandar uma mensagem e essa mensagem chegar. Outra coisa é você esperar que a sua vida se transforme na mesma velocidade que você enviou um WhatsApp para alguém. Aí não vai acontecer. Eu sinto que ter força de vontade para manter a constância nas coisas que você se propõe a fazer para sua vida é amadurecer. E ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. A gente pode aqui, como mentoras, facilitadoras e etc., entregar ferramentas. Existem ferramentas de planejamento, existem técnicas para você se manter no caminho, mas nada disso vai funcionar. Escuta o que eu estou dizendo. Nenhuma dessas técnicas vai funcionar se você não mudar a tua mentalidade. Se você não entender que, ser constante não é ser linear, que tem dias que você não vai estar com vontade de fazer as coisas, tem dias que vão ser bem difíceis, você vai estar com cólica, você vai estar mal-humorada, você vai estar sem disposição e você vai precisar fazer e você vai precisar bater o seu ponto nas coisas que você está construindo, sim. Se você não entender que motivação é diferente de disposição, dificilmente você consegue manter a constância. Motivação é o motivo pelo qual você faz o que você faz. Disposição é outra história. Eu não estou 100% ainda da dengue aqui, eu estou 85%. Mas o que me faz sentar a bunda aqui e gravar isso pra você é a minha motivação, é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Depois talvez eu tenha que desligar, dar um tempo, descansar, retomar o meu fôlego para voltar a trabalhar. Sem problemas, este é o meu trabalho. Eu tenho objetivos a conquistar com isso aqui. E eu preciso aparecer, eu preciso chegar, eu preciso estar presente na minha programação para que as coisas realmente de fato aconteçam. Ninguém vai chegar aqui na minha casa, aqui no Rosa, bater na minha porta e falar: olha, te descobri, Nara, tá aqui, todos os seus sonhos. Ninguém vai. Ninguém vai chegar na tua casa e falar: olha, pronto, milhares de seguidores aí, milhares de reais, milhões de reais, pronto, você tá transformado. Ninguém vai fazer isso. Até se você quiser ir para um reality show, quem vai ter que fazer a inscrição é você. Ninguém vai chegar na tua casa e vai te levar pro Big Brother. Ou você mexe a tua bunda, faz a sua inscrição, grava o seu vídeo, preenche as paradas lá para poder ser escolhida, talvez ser escolhida para entrar na casa, ou nem no Big Brother você entra, minha filha. Se não tiver
uma movimentação sua para conseguir as coisas não vão vir até você do nada. Eu sei, é chato. A gente adoraria que viessem, mas elas não vêm. Sendo brutalmente honesta com vocês, gente, o lance de ter constância é adultecer. É passar a encarar a vida como uma mulher adulta. Não tem choro nem vela, galera. Não tem outra opção. Na verdade, tem. A opção que você tem, se você não mantiver a constância naquilo que você faz, é continuar com a vida que você tem hoje. Se a vida que você tem hoje, pra você, não é assim, nossa, a vida dos sonhos, mas tá de boa, então tá bom, então tá de boa, então segue o baile. Agora, se você tem uma urgência de que existem outras coisas que você gostaria de estar fazendo, de que você gostaria de trabalhar de uma maneira mais livre, de que você gostaria de expressar a sua verdade, se tornar uma criadora, não sei. Se você tem uma urgência aí dentro de você, ou você se movimenta, ou essa urgência vai virar uma úlcera. E ou você mantém a constância, respeitando o tempo das coisas, lidando com as suas frustrações ao longo do caminho, ou ninguém vai fazer isso pra você. E eu acho que o grande lance de manter a constância é você ter confiança na sua liderança interna, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Você precisa confiar na sua líder interna. Ela vai continuar te conduzindo pelo caminho, mesmo que você tropece. Tropeçou, chora, fica mal, ai, deu tudo errado, meu conteúdo foi um flop, não deu certo aquilo que eu pensei, putz, deu tudo errado. Ok, chora um dia, deixa essa líder te acolher, sente, e ela vai te pegar pela mão e vai falar, bora minha filha, bora que não dá tempo. A gente não tem tempo para ficar aí chorando e vingando, não. A gente precisa fazer isso acontecer. O primeiro deu errado, o segundo não vai dar. Já vou entender o que eu fiz de errado aqui para o segundo se tornar diferente. Vocês acham que tudo que eu faço dá certo, gente? Eu já acabei de falar, olha, dá uma olhada nos conteúdos. Tem conteúdo que viraliza. Eu tenho conteúdo com mais de 1 milhão de visualização e eu tenho conteúdo com um pouquinho mais de 1.000 visualizações. Tem conteúdo que vai super bem, tem conteúdo que é um flop total, assim. Tem newsletter que muita gente lê, tem newsletter que 10 pessoas leem e olhe lá. Isso é o ritmo da vida. Por quê? Porque tem assunto que pega mais que outro, tem dias que as pessoas estão mais online do que outros. Às vezes eu acertei, falei de um negócio ali que tá, enfim, muito latente, as pessoas se conectaram mais. Às vezes é a minha energia, tem dia que eu tô com uma energia tão expansiva que acaba que o conteúdo ele vai muito melhor, tem dia que a minha energia já não tá meio capenga, sabe? E aí ninguém se conecta muito, porque eu também não tô muito aberta ali para receber a conexão. E é isso. E esse é o trabalho. Não é só sucesso. Tem coisa que a gente faz para cumprir o protocolo. E se a gente cumpre muito bem o protocolo, de todos os dias fazer o que precisa ser feito, essa é a rotina da vida. O pico que vai dar de um dia ou outro ter um conteúdo com milhões de visualizações só vai acontecer porque eu tô ali comendo arroz e feijão todos os dias e sustentando os dias de luta. Então, basicamente, o que a gente precisa entender aqui é que a constância não é mágica. Ela não é algo que alguém vai te ensinar uma fórmula e de repente você se torna constante. A constância é um compromisso seu com você mesma. É o tanto que você está disposta a se comprometer com as coisas que você deseja conquistar. O quanto você está disposta a se responsabilizar pela vida que você quer criar, porque é muito lindo, né? Ai, a cocriação, vamos viver o que você deseja, viva os seus desejos. Esse papo é lindo. O papo de cocriação é lindo. O papo de viver a vida que você deseja construir, montar o seu vision board no Pinterest, lindo. Até aí eu sei que você faz o seu mapa dos sonhos, o seu vision board. Eu fiz e eu tô visualizando e eu tô mentalizando. Tá, mas você tá fazendo o que precisa ser feito? Você tá sustentando os dias de baixa de disposição? Você está sustentando voltar ao ritmo nos dias que você precisa dar uma pausa porque o seu corpo sucumbiu, você ficou doente, você está muito cansada? Você está sustentando não ter todos os dias o resultado que está na tua cabeça e mesmo assim seguir e continuar porque você sabe que é tijolo após tijolo que você constrói aquilo que você deseja? A vida que você deseja viver, ela não é só um vision board, ela não é só fechar os olhos e ficar mentalizando. Ela é também o quanto que você está disposta a construí-la, o quanto que você está depositando de energia, de vontade, de suor ali também. Isso é construir a vida que você deseja.
tem um papo lindo, né? Muito motivacional e muito na ira da lei da atração e tudo mais, que eu não vou dizer que eu discordo completamente, porque eu sou uma grande seguidora do Kybalion, e o Kybalion fala do todo ser mental e da gente poder criar a partir da nossa mente, só que não é mágica. Não é ficar sentada, ficar pensando e plim, o negócio apareceu. Vou dar um exemplo. Eu falei pra vocês do Fusca. Eu me abri pra possibilidade de comprar um carro e uma semana depois apareceu o carro dos meus sonhos, que era o Fusca. Só que o que ia adiantar aparecer um carro se eu não tivesse dinheiro para comprá-lo? E como que eu consegui o dinheiro para comprá-lo? Através do meu trabalho. Então, para eu me preparar para realizar esse sonho de comprar o Fusquinha, e foi todo esse momento de constância, de conseguir ter o dinheiro, de guardar esse dinheiro, de me abrir para a possibilidade. Aí, pum, apareceu, bora ir lá, teve que pagar o carro, teve que ver, fazer revisão, fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa, ir para São Paulo, buscar o carro, vir de carro até aqui, para que a gente tivesse o carro aqui em mãos. Então, mesmo que o universo tenha conspirado e eu tenha encontrado o carro dos meus sonhos, mesmo que eu tenha manifestado esse carro, se eu não tivesse o dinheiro para comprá-lo, se eu não tivesse à disposição, eu e o Lucas, muito mais o Lucas que fez todas as pesquisas e que foi atrás de todas as coisas que precisavam arrumar no carro, ele e meu pai. Mas se não, se a gente não tivesse essa movimentação, o carro não estaria aqui hoje. Não é só esperar a coisa acontecer e achar que pronto, viralizei, pronto, minha vida está resolvida. Se você não continua criando o seu conteúdo, se você não continua o seu trabalho depois que você atinge um certo objetivo, tudo acaba. A constância, ela também faz parte disso. Às vezes você chegou lá onde você achava, vamos supor, você fez um lançamento e fez o tal do 6 em 7, faturou 100 mil reais ali no seu lançamento e acabou? Foi só isso? Era só isso que você queria? Aí você para, porque, acabou. Ou você vai continuar o seu trabalho porque a sua empresa precisa que o caixa seja movimentado sempre. Entende? A constância, ela também é a manutenção das coisas que a gente deseja conquistar, porque a gente tem uma ilusão que a gente vai chegar no lugar que a gente deseja e pronto, acabou. Acabou? Eu preciso sustentar, eu preciso nutrir, né? Se eu ganho uma planta, se eu não dou alimento para ela, se eu não dou água para ela, se eu não nutro ela, coloco ela no sol, ela não vive. A mesma coisa os nossos desejos. Se você não nutre os desejos que você está conquistando, eles não se sustentam. E aí aquele momento que você fala, putz, conquistei lá um negócio que eu queria e deixei embora. Quantas vezes isso já não aconteceu? De você falar, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu falaria para minha versão do passado sustentar mais um pouco, esperar mais um pouco. Eu falaria para ela insistir mais um pouco ali. Porque eu já virei as costas achando que nunca mais eu ia ter outra oportunidade. Ou eu virei as costas achando que tinha acabado, que eu já tinha dado tudo de mim ali. Com certeza na sua história tem coisa que você faria diferente pensando nisso. Eu sustentaria mais um pouco. Nossa, se eu pudesse voltar atrás eu teria feito diferente. Por quê? Porque você teve a ilusão, talvez a falta de maturidade, e tá tudo bem, porque o nosso processo é amadurecer mesmo. A falta de maturidade de entender que ao conquistar uma coisa não é o fim. Na verdade, é o começo. Quando você conquista o seu sonho, é só o começo. Porque aí vai uma nova jornada de manutenção. E de conquistar novas coisas. E de sustentar aquele lugar que você chegou, sabe? É um negócio, gente, de acordar pra vida mesmo. Acordar pra vida. O que a vida quer da gente é movimento. A vida precisa do nosso movimento para atravessar. Ela precisa que a gente se movimente, ela precisa que a gente se mantenha em movimento. Nada na natureza é parado, absolutamente nada, nenhuma árvore. O tanto de coisa que está acontecendo numa árvore para que ela se sustente paradinha em pé, dentro dela tem tanta coisa acontecendo para que ela fique grandiosa, maravilhosa, nada está parado. Tudo está em constante movimento. E inclusive você, o seu corpo está em constante movimento, é o tempo inteiro dentro de você tem algo acontecendo, senão você não para viva. Se o seu corpo não for constante na absorção de nutrientes, na filtragem de água, enfim, de oxigênio, etc., você não sobrevive. Para de respirar. Você não sobrevive. Então, o seu corpo está em constante movimento. Você já é uma pessoa constante, porque se você não for, você não está viva. Entenda que o seu corpo ele já faz esse trabalho. Você precisa canalizar isso para as coisas que você quer viver. Não adianta só sonhar.
Não adianta só sonhar com aquilo que você gostaria que fosse a tua vida. Você vai precisar resistir aos impulsos da desistência. Desistir sempre parece uma melhor opção. Porque desistir é voltar para aquilo que você já conhece, que por mais que não seja muito gostoso ou confortável, pelo menos você já conhece. E assim, eu não vou falar mal da desistência, porque eu acho que tudo bem desistir em alguns momentos. Você falar, putz, não faz mais sentido para mim insistir nisso. Maravilha, muda de rota, sem dó, mas você insistiu, você realmente tentou, você se colocou ali, você viu mesmo que não é pra você, ou você tá desistindo antes mesmo de entender se aquilo é pra você ou não, porque você tá percebendo que insistir aqui vai fazer com que você mude de vida, vai fazer com que você tenha novas responsabilidades. E acho que eu tô com um pouco de preguiça disso, hein? Porque o que eu leio de muitas pessoas que me mandam mensagem sobre constância é preguiça. Vocês têm preguiça de sustentar a responsabilidade daquilo que vocês desejam. E não tô aqui apontando só dedos pra vocês, não, porque eu já senti essa preguiça também, eu já dei essa bronca em mim mesma. De falar, putz, você tá falando que você quer fazer um negócio, e por que você não faz? Porque no fundo eu tava com preguiça. Eu tava com preguiça de sustentar as mudanças que eu precisava sustentar para conseguir conquistar aquilo que eu estava desejando. Então, talvez o que você tenha é preguiça. Não é um problema, você não tem um problema com constância. Você não tem um, ai, nossa, não consigo, menina, tem que ver. Não consigo manter a constância. A menos que você tenha algum diagnóstico, que eu não vou te dizer aqui qual é porque eu não sou psicóloga, mas algum diagnóstico de alguma coisa que realmente dificulte a manutenção da constância, porque realmente isso pode acontecer. Eu não sei se o TDAH tem isso, mas eu sei que tem alguns diagnósticos que a pessoa realmente tem uma dificuldade pela condição. E aí ela vai precisar de ferramentas, ela vai precisar de coisas que ajudem ela a ter esse foco, né? Então vai buscar uma solução. Se esse for o caso, vamos buscar uma solução, vamos entender que tipo de ferramenta te ajuda a manter a constância, vamos entender como que é mais fácil para você manter a constância. Agora, se você, assim como eu, não tem nenhum diagnóstico e tá só procrastinando realmente as coisas que você deseja viver, aí a gente tá realmente falando de preguiça. Aí a gente tá falando de falta de maturidade. Aí a gente está falando de uma pessoa que escolhe, porque isso sim é uma escolha, não se comprometer com as coisas que deseja conquistar. E quer viver só o bonito e o gostoso. Fazer um video on board, ficar ali no Pinterest, imaginando, fuçando no Instagram, vivendo e falando, ai, adoraria ter isso. Nossa, olha como eu queria. Ai, mas não consigo manter a constância, eu sempre desisto das coisas que eu começo. Tá desistindo porque ainda não tem algo forte dentro de você que te faça se manter no caminho. E esse algo forte é a sua liderança interna. É a conexão que você tem com essa líder interna. É quando a ficha cai de que assumir as responsabilidades por aquilo que você deseja é a única maneira de viver aquilo que você deseja. A partir do momento que a ficha cair, minha filha, você vai ver que a constância vem rapidinho. Entendendo que você, como mais uma vez, ser constante não é ser linear. Você vai alternar em ritmos, vão ter dias que você vai estar mais animada, vão ter dias que você não vai estar, vai ter dia que você vai precisar parar por um tempo. A questão é a volta, não é se manter no caminho. É a sua capacidade de retorno quando você precisa fazer uma pausa, como eu precisei fazer porque eu fiquei doente. Pausa também é movimento. Eu falo sobre isso há muitos anos. Essa frase eu repito desde o início do meu trabalho. Pausa também é movimento. Mas pausa é o que acontece entre dois movimentos. Quando você para, lei da inércia na física, parar, você precisa de uma força muito grande para colocar o objeto em movimento novamente. E é por isso que fica cansando. Porque a força que você precisa para recomeçar, ela é muito grande. É diferente da força que você precisa para recomeçar depois de uma pausa. Porque a sua cabeça já está pensando, tipo, eu fiquei doente, minha cabeça já estava pensando, bom, daqui a pouco eu já volto. A minha cabeça não aposentou a criação de conteúdo. Eu não estava assim, não sei mais quando eu volto. Não, foi uma pausa. Eu já estava preparada para retomar. Então, retomar não fica tão difícil, porque eu estou em constância, alternando os ritmos a partir do que a vida me traz para experienciar. Agora, parar realmente te faz toda hora ter que desprender um nível de energia muito alto para continuar, e é por isso que dá preguiça. Porque você sabe o tanto que vai exigir de você. Então, assim, eu espero muito que esse episódio tenha te trazido fogo. Fogo.
de criação, fogo de movimento e que tenha te feito entender que criar a vida que você deseja, viver as coisas que você deseja, depende muito do quanto você está disposta a se responsabilizar por ela. Eu quero saber nos comentários o que você sentiu desse episódio. Eu sei que ele foi um episódio mais menos de, como fala, reflexão em conjunto e mais de realmente eu direcionando pra você, mas é que eu senti que eu precisava falar essas coisas pra vocês. A constância realmente nunca foi um problema pra mim e nunca foi um problema pra mim porque eu quero muito chegar num lugar. Eu tenho na minha cabeça onde eu quero chegar. E eu vou fazer de tudo pra chegar nesse lugar. Esse fogo que eu quero acender em você com esse episódio. Me conta aqui nos comentários como que você se sentiu recebendo. Me conta se você é uma dessas pessoas que tem muita dificuldade de manter a constância. O que você tem feito? Tem alguma coisa que você tem feito pra tentar se manter em movimento? Como que você tem lidado com essa falta de constância? Ela tem te causado alguma frustração? Tem coisa que você percebe que você gostaria de conquistar e não tá conquistando por conta disso, por não sentir essa força para manter a constância? Eu quero saber como você se sente sobre isso, tá bom? Me deixa aqui nos comentários. Aqui na descrição vai estar os links para os meus trabalhos e nós voltamos com tudo para nossa programação normal. Não deixa de se inscrever na newsletter e me acompanhar nas redes sociais, porque aí você fica sabendo mais de pertinho, né, sobre a nossa programação. Às vezes acontece alguma coisa como aconteceu agora e aqui fica difícil de eu te avisar, mas lá nas redes sociais e na newsletter eu tô sempre te avisando, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio, daqui exatamente uma semana. Me conta o que você sentiu do episódio de hoje. Eu quero que você me conte também que tipo de conteúdo você tem gostado mais de consumir. Esses assim que são mais conversa, os que são mais aula, vlogs. O que você tem gostado de consumir? Não necessariamente aqui no meu, porque no meu a gente acaba sempre fazendo bate-papo, mas na vida mesmo. Me fala o que você tem curtido de consumir por aí, para eu poder trazer conteúdos cada vez mais alinhados pra gente aqui, tá bom? Um beijo e até já!